por vezes, vai colocar diante dos teus olhos algumas coisas para que você discirna se é o tempo ou não de avançar ou de esperar. Porque quando cada fase, cada etapa, cada estação nova que Deus vai nos colocar, não é igual videogame. Um inimigo vai aparecer na nossa frente. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: se você acreditar e fizer do jeito dele, você vai zerar o jogo. Davi pegou isso para a tua vida, irmão. Não sei você, mas eu não tenho frase, Mariana. Eu tenho palavras de Deus. Eu tenho palavras de Deus que eu carrego para a vida. E quando Deus me coloca em certas situações, eu olho para aquela situação, vejo a palavra e falo: é Deus mais uma vez querendo fazer. E a palavra que Deus liberava para Davi todas as vezes que uma adversidade aparecia era: não olhe do jeito que os seus olhos estão te dizendo para olhar. Mas como, pastor, eu não olhar da maneira que os olhos dizem para eu olhar? É como eu olhar para o evangelista Wagner e dizer: ele está de camisa branca, mas não olhe que ele está de camisa branca, porque depois dessa camisa branca Deus vai te mostrar que a camisa de verdade é verde, só que os meus olhos estão dizendo é branco. A etiqueta de onde ele comprou, o Wagner deve ter sido na Zara ou na Bluesfield. Você tem coragem, não, é só coragem de ir lá e passar. Está escrito lá branca, só que Deus falou é verde. Aí você decide, ou fica com a realidade dos seus olhos, ou fica com a realidade da palavra de Deus. Eu estou dizendo algo muito simples, uma camisa. Só que Deus às vezes nos coloca diante de situações que os nossos olhos dizem é branco, só que a fé está dizendo é verde. Os olhos dizem é branco, mas a certeza de que Deus falou aqui dentro é verde. Aí você decide, ou acredita nos teus olhos, ou confia na promessa de Deus. Se Davi olhasse para a aparência das coisas pequenas, ele tinha desistido já no primeiro dia. Por quê, pastor? Porque depois que ele foi ungido, ao invés de ele ir para o trono, ele voltou para o pasto para cuidar de ovelhas. Ao invés de ele ocupar o lugar da promessa, ele voltou a fazer o que fazia. Ele olhou para a realidade e disse: que realidade de homem ungido é essa, que não chega na promessa? Deus disse para ele: se você olhar para a aparência da tua realidade de hoje, você não enxerga o trono ali da frente, porque aos teus olhos, Davi, você está preparado. Aos teus olhos, Davi, você está pronto. Aos teus olhos, Davi, você já está capacitado. Mas depois que a unção veio, eu vou te preparar para chegar no lugar da promessa. Deus trouxe pessoas aqui hoje para dizer: eu já te ungi, eu já te separei, eu já te abençoei. Agora eu pego em tuas mãos, te coloco no início da jornada e digo: vamos caminhar comigo que você vai chegar lá. Oh, meu Deus do céu, eu estou te mostrando, já estava dando glória a Deus de boca aberta. Por que, pastor? Porque você vai chegar no lugar da promessa, independente de... Não olhe, Miguel, com os seus olhos do que a tarefa que lhe foi proposta. Quando Davi foi ungido, ele foi ungido para ser? Diga rei. Ele foi ungido para ser? O que um rei faz? Rei despacha, rei manda, rei desmanda, rei manda matar, rei participa de banquetes. Qual foi a primeira tarefa de Davi depois que foi chamado para ser rei? Vai cuidar de ovelha. E quando estava cuidando de ovelha, ele falaram: pega a mochila vermelha, liga o aplicativo e vai fazer uma entrega. Leva lanche para os seus irmãos, leva queijos para o rei.
e chega lá, faz a outra função, qual garoto de recado, pergunta para o rei se a guerra vai boa. Ele podia dizer: pai, tem foto, tem vídeo, viralizou, fiz uma live, todos viram, eu sou ungido rei, não estou para fazer tarefa pequena, mas eu tenho falado nesse altar, por trás de pequenas tarefas, Deus tem algo grande a realizar. Se Davi olhasse com os olhos dele, evangelista Anderson, a tarefa que lhe foi passada, ele diria: eu sou muito grande para isso. Mas como ele tinha um coração humilde e ensinável, ele falou: no meio disso tudo, Deus vai mover alguma coisa. Profetiza na vida de alguém: a tarefa é pequena, mas a promessa é grande. Oh, glória! A tarefa é pequena, mas a promessa é grande. Por quê, pastor? Porque quando você não rejeita uma pequena tarefa, Deus está trabalhando no seu coração. Porque tem gente que pensa que ministério é estar apenas com o microfone na mão, apenas louvando aqui em cima, aparecendo, saindo no cartaz e vão na conferência, recebendo um bom cachê. Não, às vezes Deus vai te colocar em um lugar imperceptível, e lá Ele está moldando o teu coração, está moldando o teu caráter, está moldando a tua história, e está dizendo: já já você chega na promessa. Já já eu tenho profetizado nesse altar. Deus vai usar de portas pequenas para colocar-nos em lugares grandes e extraordinários. Quem tem mão para levantar e boca para abrir? Toca esse negócio aí, Wesley. Eita, Deus, aproveita que a mão está erguida, coloca no ombro de alguém e libera. Olha do jeito de Deus e chega. A tua promoção está em fazer coisas pequenas que outros não quiseram fazer por se achar grande demais. Pastor, que frase bonita não. João Bevino, não é Bruno Tavares. O passaporte da promoção. O que você disse, pastor? A tua promoção está nas coisas pequenas que você faz, que muitos pensaram que eram grandes demais para fazer. Podia voltar qualquer um dos irmãos de Davi para pegar o pão, o queijo e voltar, mas eles se achavam guerreiros demais, preparados demais, com aparência de rei demais, para carregar uma mochila com pão e queijo nas costas. Davi falou: eu sei quem eu sou, a unção já está aqui, eu carrego até cadeira. Quando acabar o culto, eu quero chamar pelo menos 20 homens para isso. Eu carrego até cadeira quando acabar o culto, porque aquilo que os meus ombros levam não invalida a unção que já desceu. Teve gente que eu ganhei para Deus, não foi no altar, foi com a vassoura na mão limpando o banheiro. O cara falou: esse é homem de Deus, me deu até raiva. Pregando 6 anos aqui, não me via como homem de Deus, mas com a vassoura lavando um vaso, falou: esse é homem de Deus, porque Deus vai tratar cada um na área que ele precisa ser tratado. Se Davi olhasse para a tarefa, Davi pensaria, olharia e dizia: eu sou grande demais. Mas Davi falou: onde Deus mandar eu vou, onde Deus direcionar eu vou, o que Deus mandar eu fazer, eu faço. Tem alguém entendendo a voz de Deus aqui? É por isso que tem gente que não entende, vem para a igreja e fala como é, e esses doidos passam o dia inteiro trabalhando. Tem gente que trabalha no tribunal o dia inteiro, tem gente que trabalha de arquiteto o dia inteiro, tem psicólogo que trabalha o dia inteiro, tem gente na moto trabalhando o dia inteiro, tem gente empresário trabalhando o dia inteiro, tem corretor de bolo que trabalha o dia inteiro. Aí chega às 6 horas da tarde, vai pra casa, toma um banho, coloca a camisa preta no voluntário, pega uma
veio e perguntou: Bruno, o que você faz na igreja? Eu falei: eu sou diácono. Eu fui diácono 8 anos. E ela perguntou: o que um diácono faz? E não tinha vontade, o cara era nóis. Aí eu comecei falando das minhas funções, porque eu era daquele diácono que ficava com a chave da igreja. Aí eu falei: eu limpo a igreja, eu lavo o banheiro. Eu era muito funcional, eu ficava no som, eu tirava os endados. Diácono aí, de verdade, assim, não quer minha não, que vem só porque escala, não. Tirava o endado, tinha uma pandeirola, estava batendo aqui, ó. Você podia ajudar em outra coisa, você limpar banheiro, você fazer isso tudo que está fazendo. Os olhos carnais não conseguem entender a obra que Deus fez na minha vida. Pelo que Deus fez na minha vida, não era para limpar banheiro nem com mão, era para limpar com a língua. Pelo que Deus fez na minha vida, não era nem para ficar andando na igreja, era para ficar de joelho e na frente e atrás dizendo só o Senhor a Deus, porque só quem sabe o tamanho da obra que Deus fez na tua vida valoriza cada função que tem. Então eu tenho uma notícia para te dar: para Davi era entregar pão e queijo, mas para Deus era dizendo: é o passaporte para a sua promoção. Aí eu quis ser profeta hoje aqui, liberar sobre a vida de alguém. A tua promoção está naquilo que você há muito tempo está dizendo que não quer fazer, que você é grande demais. O que é que vão achar? Eu já passei dessa fase. Passei não, irmão. Eu estou na fase de servir a Deus com tudo que eu tenho. Mas quando o céu rasgar, quando a vitória vier, quando a porta abrir, Golias vai ter que ver a promessa se cumpriu. Quem grita que dá glória a Deus forte? Davi estava dizendo: se eu te olhar com os meus olhos, você é maior. Se eu te olhar com os meus olhos, você é mais forte. Se eu te olhar com os meus olhos, a tua espada é mais pesada do que eu. Se eu te olhar com os meus olhos, você vai me atropelar. Mas eu estou te olhando com os olhos de Deus. Eu tenho uma notícia para te dar, Golias. Ainda hoje, a tua cabeça vai estar na palma da minha mão. Eu vou de você, eu já começava a declarar para esse Golias: tu é grande, mas Deus é maior. Tu é grande, mas Deus é comigo. Tu és grande, mas o Senhor dos exércitos está conosco. Eu venho para adorar a Deus aqui, porque o inimigo queria te intimidar por causa do tamanho dele. A guerra queria te intimidar por causa do tamanho dela. A adversidade queria te intimidar por causa da força dela. Só que Deus está dizendo: me coloca na frente. Esse diabo vai ter que ver. Eu estou
alguém, diga, fica tranquilo. É grande, mas vai cair. Não, mas profetiza para o outro lado também, senão vai ficar desanimado. É grande, mas vai cair. Nós não estamos negando, não é problema sim. O diagnóstico é de enfermidade sim. A dívida é real sim. O problema é verdadeiro sim, mas eu tenho uma notícia para ele. Vai cair no tempo que eu não estou olhando com o meu olho. Eu não sei falar, eu quero encantar. Eu não estou olhando com as minhas forças. Eu não estou olhando com a minha estrutura. Eu estou olhando com a estrutura de Deus. Tem alguém para cá? Diversas vezes para fazer o quê, pastor? Um frio lá. O que Davi fazia? Um culto de libertação lá. Ele ia, tocava, expulsava o demônio de Saul, olhava tudo que tinha no palácio, mas ainda não era o tempo dele estar lá. O que ele fazia? Reconhecia que o tempo que ele estava vivendo, dizia: por enquanto só está no tempo de ver, mas vai chegar o tempo de eu pisar nessa terra e dizer: daqui ninguém me tira. Oh, meu Deus. Sabe o que Davi dizia? Eu estou no tempo só de observar. Por quê? Porque às vezes Deus te coloca em lugares apenas para você entender como funciona. Você às vezes está em lugares só como espectador. Às vezes você está em lugares para aprender comportamento, para aprender
Você faz besteira e Deus te deixa lá sozinho. Quando hoje é quarta, ou segunda-feira, estava sentado numa mesa e tinha um com a Defender blindada, 980 mil. O outro com Jaguar blindado, 400 e poucos mil. O outro com a Porsche Cayenne. Aí se eu penso assim, já estou no nível, eu vou lá e faço. E perguntei em você, eu falei, estou de Corolla 2018. Aí teve um que falou assim, está fazendo o que aqui? Eu falei, estou aprendendo com vocês, estou cheirando o cheiro que vocês cheiram. Aí, pior, esses caras ricão, eles dividem as contas. É por isso que é rica, nós quer falar lá pelo peito, falar tudo com a gente ganha. Hoje é tudo comigo. Porque às vezes você entra no palácio e acha que já faz parte do ambiente. Às vezes você nem sabe, você é o povo da corte, está lá só para animar. Mas se você se comportar no ambiente, Deus está dizendo já já. Você também que acredita nisso aqui, o lavandará. Às vezes Deus te dá a oportunidade de eu chegar no palácio só para ver como o teu comportamento é, como o seu coração se comporta. Irmão, tem gente que não está nem na metade do primeiro degrau, acha que já chegou na cobertura. O que Deus faz? Volta para o final da fila e começa o treinamento todo de novo. Aí a vida não anda, a vida não prospera, a vida não avança, a vida não vai. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, não olhe para o tempo e pense que ele já chegou. Peça discernimento de Deus. Eu sinto Deus dessa palavra aqui para liberar sobre alguém, porque quando a hora de Deus chegar, ele coloca, meu Deus do céu, ele faz 7 pessoas passarem na fila, ele abre passar, ele faz Aminadab passar, ele faz Samar passar, ele faz 4 irmãos de Davi passarem, e diz, ainda não é a vez de nenhum deles, é o tempo do Davi o menor. Deus te trouxe aqui para te dizer, olha com os olhos de Deus, que ele vai te colocar no palácio, só que é definitivo. Mas qual outra coisa que eu não posso olhar com os meus olhos? Falar na linguagem da galerinha nova. Não olhe o processo com os seus olhos. Na minha época era peneira, era moenda, era funil, era espreio, era peso. Mas agora ficou bonito. Agora não olhe o processo com os teus olhos. Por quê, pastor? Porque se José fosse olhar para o processo que os olhos dele é falar, isso aqui é uma família? Ou é Semana Santa? Por quê, pastor? Um monte de traída? Um monte de beijo? Não. Quem são esses que estão do meu lado? Esses 11 que estão do meu lado, querendo que eu morra? Todos seus irmãos. Tudo do teu DNA, José. Todos eles saíram do mesmo pai que você. E alguns até da mesma mãe. A certidão de nascimento deles está lá. Todos filhos de Jacó. Se Davi olhasse para o processo com seus olhos, ele diria: se o começo é assim, imagina o final. Mas quando chegou no final, ele olhou para os irmãos e falou: não foram você, mas Deus que me botou em todos esses lugares que eu fui, para que hoje eu chegasse aqui e ninguém roubasse a minha bênção. Tem gente passando por processos doloridos aqui. Tem gente passando por guerra que dói aqui. Deus está dizendo: não olha com o teu olho, não, olha com os olhos de Deus. Porque com os olhos de Deus você vai sair dizendo: maior é o que está comigo. Ai, meu Deus, sabe o que eu sinto de Deus aqui para dizer? Vai chegar um dia, ainda perto uma série, que nós vamos olhar para trás e vamos dizer: valeu a pena a traição, valeu a pena a cola, valeu a pena a casa de Potifar, valeu a pena a calúnia, valeu a pena a prisão, valeu a pena ser esquecido, porque quando Deus entrega, Deus
verdade. Enquanto não bebi água de valão. Meu Deus do céu. Nós tomávamos banho na ponte do rodízio. Ele não sabe o que é ponte do rodízio, né? Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é. Não sabe. É verdade, né, mãe? Ele não bebeu no copo que você bebia. Ele não bebeu o que você bebeu. Então, por que foi beber uma água que não devia estar muito boa? Geração. Na casa dele só água comprada. Nunca tomou água de mangueira. Pastor, e que eu não posso olhar com os meus olhos? E aquele céu dizendo, você não pode olhar com os seus olhos para você mesmo. Porque Jó falou, na verdade, não é mentira, na verdade, postura, postado, explorado, você trabalha home office, sentado o dia inteiro, você não sabe o que é balcão, não sabe o que é despachar presencialmente, você trabalha em balcão virtual, não sabe o que é isso. Postura, desencosta, aqui. Aqui, ó. O dia inteiro na guerra, mas está aí, ó, postura. É home office. Geração. Geração home office. Geração. Os meus livros de jovem adolescente, que vai virar para passar lá. Aí o cara passou mal com água, mas você deve ser um pai. De água vermelha. A mulher lembrou. Parece que vendesse um rabo de gado. Passou mal com água. Não estava muito. Parece que tem chicoquinho. História. Pegou aquelas 50 centavos lá no limpo, não pegou. Por que, pastor? Eu não posso olhar para minha aparência, porque Jó falou, porque o início vai ser pequeno. E eu vou te dizer, a maneira pela qual você se enxerga vai refletir como as pessoas vão te ver também. O livro de Provérbios faz para nós, o que, pastor? Do jeito que o homem se imagina, é desse jeito que ele é. Jeremias tinha uma chamada de Deus tremenda, e Deus falou para ele, Jeremias, não fale de você mesmo quem você é, fale de você mesmo que eu digo ao teu respeito, porque você diz para todo mundo aí, eu sou uma criança e não sei falar, mas eu não te vejo de hoje não, Jeremias. Antes que te formasse no ventre da tua mãe eu já te vi, antes que saísse da madre eu já te santifiquei, e as nações eu te entreguei para ser profeta.